Esse é meu avô, seu Silívio Bruno Fritz. Ele nasceu em 1927. Ele está com quase 97 anos e a essa altura do campeonato a gente já aprendeu alguma coisa sobre como viver, né? Eu imagino. Nessa foto, na verdade, ele era um pouquinho mais novo. Ele estava com uns 94 só. Então você pode ver que ele era bem mais jovem ali, né? E eu perguntei para ele esses dias atrás, num dos momentos que ele ainda tem de lucidez, que agora nesses últimos anos a coisa complicou um pouquinho, né, com a idade. E eu perguntei, vô, dá um conselho para quem quer viver bem. E ele começou o conselho dele dizendo o seguinte: viver bem é não estar de mal com a vida. E a partir disso ele elaborou, ele disse, às vezes a gente fica reclamando das coisas, às vezes a gente fica resmungando, às vezes as coisas não acontecem do jeito como a gente gostaria, e a gente fica de mau humor. Isso não é viver bem. E eu acho que esse conselho dele é um conselho muito sábio. E tem tudo a ver com aquilo que nós temos conversado aqui ao longo das últimas semanas. Nós estamos nessa série de mensagens, ao longo de várias semanas, conversando sobre como que nós podemos aprender a viver certo. A viver de uma maneira profunda e não meramente só existir. E a gente tem feito essa reflexão a partir do livro de Eclesiastes, que é um livro escrito provavelmente por Salomão, que é considerado o homem mais sábio da história, segundo a literatura bíblica. E quando Salomão escreve esse livro de Eclesiastes, ele traça uma linha, e a gente já falou isso outras vezes aqui, em que ele enxerga as coisas do ponto de vista daquilo que está acontecendo debaixo do sol, ou debaixo do céu, ele usa essas expressões. E ele não enxerga as coisas do lado da eternidade. Às vezes, em alguns momentos desse livro de Eclesiastes, parece que Salomão dá uma esticadinha no pescoço, e ele consegue ter uma perspectiva diferente. Mas, majoritariamente, ele está olhando a vida com um mau humor clássico de quem é reclamento e quem está dizendo as coisas não são como deveriam. E hoje a gente muda um pouquinho o estilo do que nós vamos ver. Até aqui, a gente estudou nos capítulos 1 a 6 de Eclesiastes, a gente estudou e a gente viu que ele fala de grandes questões da vida. Ele fala de qual que é o sentido da vida. Por que nós estamos aqui? Como é que funciona esse lance de tempo e de eternidade? A gente cantou na primeira música que a gente tem esse desejo de que Deus nos leve para onde o tempo não nos encontre, onde a gente possa conviver com os autores, onde o coração aumente para caber o que é infinito. Esse desejo por eternidade está no centro do livro de Eclesiastes. E ele fala sobre como é que funciona trabalho e recompensa, a questão da injustiça, da opressão. Ele fala da contradição de que nem sempre as pessoas mais ricas são as mais felizes. Essas grandes questões a gente abordou até agora, mas a partir daqui no livro de Eclesiastes, muda um pouquinho de figura e ele vai para um outro estilo de diálogo. Ele começa a dar dicas para a vida. Salomão, ele participa também do livro de Provérbios, que é o livro na Bíblia que vem imediatamente antes de Eclesiastes ali. E no livro de Provérbios ele tem essa pegada de quem está dando dicas. Olha, vai por aqui, não vai por ali. Quer viver bem? Faz desse jeito, não faz do outro. E ele traz esses provérbios de sabedoria também para Eclesiastes agora, com essa pitada de acidez que ele tem de quem está insatisfeito. E é por isso que o nosso tema de hoje é uma conversa sobre os conselhos de gente grande que o livro de Eclesiastes nos dá. E eu quero propor para vocês que a gente passe por esses conselhos, e eu vou falar sobre 5 deles hoje. São muitos os que ele dá, mas a gente vai falar sobre só 5. Tá? E para você compreender como é que funciona a cabeça de quem escreveu, afinal a gente está falando do capítulo 7 até o capítulo 12 de Eclesiastes, tem um monte de coisa ali, mas as coisas se repetem, porque quando o sábio escreve na literatura hebraica, o negócio não funciona de uma maneira linear, que nem o nosso pensamento hoje funciona com começo, meio e fim. Funciona mais ou menos como isso daqui. Imagina uma pizza com várias fatias, e cada fatia é um assunto que ele está trabalhando. E cada assunto tem suas várias camadas, e ele pensa dessa maneira aqui, ó, em espiral. Ele começa num assunto, depois ele vai para outro, e vai para outro, daqui a pouco ele volta e continua falando e vai aprofundando isso a maneira assim, conforme ele vai andando, né? Conforme ele vai progredindo. Então, sabendo disso, a gente não vai passar por conselhos que vão do capítulo 7 ao capítulo 12. A gente vai passar
por alguns deles apenas. E perceba que eles têm tudo a ver com aquilo que a gente já falou, com aquelas grandes questões que ele abordou, com a questão da eternidade, da percepção de por que nós estamos aqui, de como é que se vive. Essas dicas dele têm a ver com isso. E eu vou falar primeiro sobre 4 dicas mais rasas, assim, que tem a ver com o nosso dia a dia de quem vive em 2023, que são importantes para a gente ter em mente. E depois eu quero me aprofundar em uma dica específica. Vamos lá? As 4 dicas que ele começa dando são essas. A vida é breve, não seja refém do passado, seja seletivo ao ouvir, termine bem. Vou dar uma pausa aqui para você tirar uma foto, porque você vai querer guardar isso depois, tá? Estou entregando os títulos aqui de uma forma que justamente fique guardado e a gente possa caminhar por eles, né? Vamos lá? A primeira dica de Salomão é: a vida é breve. Mais vale ir a um funeral que a uma festa. Afinal de contas, é para onde iremos. Ninguém sai de lá, do funeral, sem aprender uma lição. O sábio pensa com seriedade na morte, mas o insensato desperdiça a vida na farra. É curioso porque se a gente tivesse opção, a gente iria para uma festa, né, e não para um funeral. Funeral a gente sempre pensa que é um momento de tristeza, e é de fato, porque a gente se despede de pessoas que muitas vezes impactaram nossa vida. Porém, Salomão está dizendo aqui que o funeral, ele faz mais diferença na tua vida do que a farra, porque faz você colocar as coisas na perspectiva correta, faz você lembrar que você vai estar lá dentro do caixão um dia. No Brasil, morrem cerca de 1.100.000 pessoas por ano. Desses 1.100.000, 800.000 mais ou menos, são mortes por doenças crônicas, morte por câncer, são mortes anunciadas, doenças degenerativas. Agora pense que outros 300.000 são mortes inesperadas. E é claro que é terrível quando você tem uma doença, mas isso te dá um certo espaço de tempo para reconsiderar a sua vida se você está vivendo do jeito certo. Eu lembro de um diálogo que eu vi certa vez entre 2 pessoas, que uma delas chegou para o seu amigo, e o seu amigo estava com um câncer terminal, tinha ali poucas semanas de vida, e essa pessoa chegou para o amigo e disse: escuta, como é para você viver sabendo que você vai morrer? E esse colega com câncer voltou à pergunta e disse: como é que é para você viver fingindo que você não vai? E não é assim que a gente vive fingindo que não vai morrer? Cara, é a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer em algum momento, e é para isso que a gente não se prepara. Salomão está dando a dica aqui, lembra disso. Coloca isso na tua cabeça, que a vida é breve. Se você olhar para trás, na última semana que você vivenciou, nessa semana que passou, e você soubesse que ela é a sua última semana de vida, você teria vivido ela do mesmo jeito que você viveu? Se você vivesse o dia de hoje como o último dia da sua vida, será que aquilo que você gostaria de viver seria o que você está vivendo? Se a sua resposta é não, tira um tempo hoje, nesse domingo, para dar uma reavaliada naquilo que você precisa reavaliar na sua vida. A segunda dica dele é: não seja refém do passado. Pare de chorar lembrando-se dos velhos tempos. Nenhum sábio faria isso. Pare de chorar lembrando-se dos velhos tempos. Nenhum sábio faria isso. Ele está chamando a gente de não sábio. Quando a gente fica lamentando os velhos tempos. E lamentar os velhos tempos tem 2 lados. Tem o lamentar de alguma ferida que te aconteceu, de algum trauma do passado, mas existe também o lamentar pelas coisas boas que aconteceram. As épocas passadas eram melhores. Quando eu era jovem,
quando eu tinha meus filhos pequenos em casa, quando eu estava no outro emprego, eu podia ter uma vida mais leve. Ah, aquela época em que a gente não tinha tanta tecnologia. Não é assim que a gente lamenta tanto o ruim quanto o bom que aconteceu? Não me entenda mal, todo mundo deseja ser curado das feridas e dos traumas. E está certo isso. Mas poucos reconhecem que a gente precisa ser curado da nostalgia do passado também. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 118, versículo 24, que diz assim: hoje é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Essa é uma dica para a vida que Ele está dando. Não seja refém do passado. Do pesar e do sucesso do passado. Quais são as atitudes que você precisa tomar para você se livrar de um tipo de fantasma que vem do seu passado? Você precisa de arrependimento? Você precisa conversar com alguém e pedir perdão? Oferecer perdão para alguém? Você precisa fazer terapia? O que você precisa para que o passado não impeça de você viver hoje aquilo que o Senhor te deu de presente no dia de hoje? Toma providência, meu irmão. Toma providência quanto a isso. Terceira dica que ele dá é: seja seletivo ao ouvir. Meu avô é bem seletivo ao ouvir. Você chega do lado dele, pode falar o que você quiser. Ele às vezes não responde e tudo mais, mas tem palavras-chave que despertam nele algum interesse. Se você falar café, ele vai lá. Se você falar Silvio Santos, ele vai acordar, ele vai querer participar da conversa, sabe? Mas não é desse tipo de seletividade que ele está falando aqui. Ele diz assim: mais vale ouvir a repreensão de um sábio que a canção dos tolos. Eclesiastes 7, versículo 5. Mais vale ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Meus amigos, como a gente tem canção de tolos nos influenciando. E sabe onde isso mais acontece? Isso acontece no nosso dia a dia, às vezes, quando a gente está trabalhando com alguém que tem opiniões que não vão de acordo com a vontade de Deus. Na academia, quando o pessoal está lá se exercitando e dizendo assim: não, a gente tem que farrear mesmo e tem que ter um corpaço para a gente aproveitar a vida. Essa não é a sabedoria que ele está trazendo aqui, e essa é a canção de tolos. Mas o lugar que mais acontece canção de tolos e que mais influencia a tua vida hoje, 2023, está aqui, ó. Está na palma da sua mão, naquilo que você vê o tempo todo. Estatística: em 1 minuto, 60 mil fotos são postadas no Instagram, 350 mil tweets são publicados e mais de 2 milhões de publicações são feitas no Facebook. Não está falando nada aqui a respeito de YouTube, que a gente gasta também, e a respeito de WhatsApp, que é de onde vem muito da nossa influência. A gente vive numa época em que todo mundo se sente à vontade para opinar sobre todas as coisas, mesmo não tendo conhecimento nenhum a respeito. E a gente que está do lado de cá, da tela, a gente se submete a isso. A gente se submete à canção de tolos. E a gente busca vozes tolas, às vezes propositalmente, para satisfazer nossas dúvidas e curiosidades e problemas que nós temos no nosso dia a dia. Ah, estou com um problema no meu casamento. Deixa eu jogar aqui no grupo de WhatsApp das minhas amigas. Deixa eu ver o que o pessoal está falando sobre relacionamento nos influenciadores do Instagram e naqueles carrosséis que eu posso girar e vai dizer assim: se você está insatisfeito com o relacionamento que você tem, pule fora. A vida é breve. Veja aqui, ó, veja o truque. A vida é breve, uma dica da Bíblia. A vida é breve. Pule fora do relacionamento. Você está vendo o ganchinho? Uma verdade com uma mentira junto para você. E a gente se submete a isso. E a gente acata aquilo que nos dá conforto. Ele está falando que vale a pena ouvir a repreensão do sábio. Repreensão do sábio nunca é gostosa de ouvir. A gente não gosta de ouvir aquilo que vai contra a nossa opinião. A gente sempre quer o caminho mais fácil.
Claro que no meio dessa enxurrada de informações, algo pode se aproveitar. Mas a nossa cultura é uma cultura de esponja, de absorção, que fazia muito sentido nos tempos antigos. E talvez se você for um pouco mais velho, você vai lembrar da época em que não existia tutorial para qualquer coisa na internet. E que se você queria aprender algo, você precisava ir para alguém que ia dividir não só o ofício, a questão com você, mas ia dividir vida. O sábio ia ensinar os seus discípulos. O artesão ia ensinar os seus aprendizes. O profissional ia compartilhar daquilo que já sabia fazer com alguém que estava aprendendo. Não é só um compartilhar da questão, é um compartilhar de vida. E a gente trouxe essa questão de ser esponja, de absorver, por causa disso. As oportunidades que existiam para se aprender tinham que ser aproveitadas. Era uma oportunidade boa, eu tenho que aproveitar isso daqui. Mas hoje não é assim. Hoje tem informação a rodo. E nem sempre a informação boa. Hoje a gente deve ser mais peneira do que esponja. E você tem que saber filtrar. Porque nem toda voz que ecoa ao seu redor e ao meu redor deve ter a tua atenção e a minha atenção. Salomão ainda diz assim: as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção que os gritos de quem domina sobre os tolos. O grito da informação está aí. E se você perceber, a gente fica fatigado de tanto ficar vendo Instagram e tanto ficar vendo rede social. Você pega aquele teu dia de descanso e você descansa olhando o celular, chega no final do dia mais cansado do que você estava no começo. Por isso, meus queridos, hoje, tira um tempo para silenciar a voz dos tolos em volta de você. Tira um tempo para silenciar a voz dos tolos. Faz uma limpa brusca no seu Instagram. Impetuosamente. Dá uma olhada. Cara, se tem algum sinal de voz dos tolos em alguém que você segue, cai fora. Você não precisa disso. Desative o teu Facebook se precisar. Desinstala o Twitter do celular, até mesmo porque o Twitter agora não está mais tão bom quanto era, né? Depois que fizeram as mudanças, né, que o Elon Musk... Não estou aqui para te criticar, né, também. Saia dos grupos de WhatsApp que interferem na maneira como você vive, que ficam gritando vozes tolas na sua cabeça. A gente tem grupo de WhatsApp que é só grupo que não está lá para dar informação nenhuma, é só para compartilhar coisas que não presta. Velho, você não precisa disso. A tua vida é breve. Ele falou antes. Não gasta tempo com isso. Seja uma peneira, não seja esponja. Faça uma curadoria do que você lê. E por último, desses 4 pontos aqui, ele diz assim: uma boa reputação é melhor que dinheiro no bolso, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. A opressão faz até o sábio perder o juízo, e o suborno destrói até o coração mais resistente. Finalizar algo é melhor que começar. Ter paciência é melhor que se afobar e meter os pés pelas mãos. Ele está falando aqui de terminar bem. Terminar bem não é uma coisa que você faz só no finzinho, tá? Muito porque também você não sabe quando que é o fim. Terminar bem é uma coisa que você faz desde que você começa. E ele está dizendo que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, porque quando você morre, você deixa uma história para trás. E você deixa um legado para trás. E para aqueles que seguiram a boa vontade de Deus para a sua vida, o dia da morte é o dia do encontro. O encontro com o Criador, com quem me fez, o encontro com Jesus que me redimiu. Eu estou ansioso por isso. Eu estou ansioso por isso. Agora, terminar bem e ter uma boa reputação, que nem ele diz ali, é uma coisa que você se constrói ao longo de anos. E você sabe, reputação leva muito tempo para construir, leva segundos para desmoronar. Mas leva muito tempo para construir. E ele dá alguns alertas aqui. Ele fala, para que você tenha uma boa reputação, ele diz ali, né, a opressão faz até o sábio perder o juízo. O dia que você está passando por dificuldade, em que você está passando por opressão, é um dia perigoso.
que pode fazer com que você não termine bem. Porque o dia que você está passando por dificuldade é o dia que você pode dar uma deslizada e perder a reputação que você poderia ter lá no final. Ele diz ainda, o suborno destrói até o coração mais resistente. Suborno aqui a gente já pensa em suborno grana. Mas mesmo usando essa ideia do suborno grana, o suborno é um atalho para você conseguir aquilo que você quer. Do mesmo jeito que o suborno pago é um atalho para você se livrar de alguma situação, quando algum policial às vezes chega lá numa blitz e de repente te coage ali a ofertar para ele algum trocado para que você não se meta em algum problema, ele está oferecendo um atalho para você. E talvez você não seja do tipo que vai pagar suborno para um guarda, mas talvez você seja, e talvez eu seja, do tipo de pessoa que não gosta de esperar os processos que a vida impõe para que a gente passe. Eu quero dar um jeitinho aqui para que o mais ligeiro possível eu possa ganhar promoção no emprego. Eu quero um atalho para que eu seja promovido. Eu quero um atalho para que eu me forme. Então eu vou pagar alguém para fazer o meu TCC. Eu vou achar maneiras de chegar mais rápido onde eu preciso. Ele está dizendo que isso é suborno. E isso destrói a sua integridade e a sua reputação. Sabe, eu tenho amigos maratonistas. Qual que é a proposta da maratona? Quantos quilômetros? São 42 quilômetros. Cara, correr 42 quilômetros não é para qualquer um. Agora, você correr um pouquinho, daí ir para o seu carro que está estacionado, ir até perto da linha de chegada e terminar a linha de chegada, é correr a maratona? Não é correr a maratona. Isso é suborno, isso é achar um atalho. Você nem sair da linha de partida e só estacionar o carro perto da linha de chegada e cruzar ela é correr a maratona? Não é a maratona. A proposta é que a gente corra a maratona da vida e do começo ao fim a gente construa algo que lá no final, tanto nós quanto outras pessoas possam olhar para trás e dizer: tá aí, ó, esse é um bom legado, essa é uma boa história a ser contada. Eu fico pensando que o meu desejo é, quando eu chegar no final da maratona, eu possa encontrar Jesus e Ele olhar para mim e dizer assim: servo bom e fiel. Servo bom e fiel, venha para a festa agora, participar do banquete junto comigo. Isso é terminar bem. Esse é o meu desejo. E eu gostaria de compartilhar esse anseio com vocês, porque vocês também tenham isso. Esses são os 4 conselhos mais rasos, e talvez a gente já pudesse sair daqui com um bom conteúdo para a gente colocar em prática a partir de hoje. Mas a gente quer aproveitar para meditar num conselho ainda mais profundo que Salomão traz para a gente. E eu quero atentar agora para esses versos aqui. Eclesiastes 7, 13 e 14. E ele diz assim: veja a perfeição da criação de Deus. Até o que parece torto está no seu devido lugar. Que história é essa de querer dar uma mãozinha? O dia bom é um convite para a comemoração. O dia ruim é um chamado à reflexão. Os dois têm de Deus o seu lugar devido, para que saibamos que nada está garantido. Vamos dissecar algumas questões aqui. Ele está reclamando ali, né? Ele diz: até o que parece torto está no seu devido lugar. E ele fala: veja a perfeição da criação de Deus. Será que ele está dizendo que a criação de Deus é torta? Meus amigos, lembram que ele está olhando para o lado de baixo da linha. Ele está olhando para as coisas que acontecem debaixo do céu. E você vai lembrar que lá no começo da história, depois que Deus criou todas as coisas, depois que Deus criou homem e mulher, o homem se desligou de Deus. E isso entortou todas as coisas. E para quem está agora olhando debaixo do céu, aquilo que está acontecendo, está tudo torto mesmo. Está tudo torto. E às vezes a gente olha e diz: eu quero dar uma mãozinha, né? Ele fala. Você já viu aquele filme O Todo-Poderoso? Que tem o Jim Carrey? E ele se torna Deus por algum tempinho ali, e ele resolve fazer as coisas do jeito dele.
E daí, eu lembro que numa certa ocasião lá, ele recebeu vários e-mails de oração pedindo para ganhar na Mega Sena. E ele pega e responde todos, beleza, pode todo mundo ganhar na Mega Sena. E todo mundo ganha na Mega Sena, tipo uns R$2, assim, né? Porque dividindo o prêmio em todo mundo que pediu, não sobrou nada para ninguém. Sabe, a nossa boa intenção de dizer assim, eu faria diferente de Deus. Se Deus é assim, todo-poderoso, por que Ele não faz as coisas do jeito que deveriam ser? Por que Ele não conserta? E parará, e a gente reclama tanto. Mas, meu irmão, a gente não é Deus. Isso tem um motivo muito óbvio. A gente não está do lado de cima da linha que Ele traçou. Ainda bem que o destino da humanidade não está nas nossas mãos para decidir. A resolução do mundo não está nas nossas mãos. A gente não consegue. A história bíblica conta que a gente não consegue. Agora, ele fala ali também do dia bom e do dia ruim, e que os dois têm de Deus o seu lugar devido. Será que, então, já que as coisas boas e ruins tenho de Deus o seu lugar devido, então eu não preciso me esforçar para nada acontecer? Vai acontecer de qualquer jeito, bom e ruim, está decidido por Deus? Isso é ser fatalista. E a proposta não é que você seja fatalista. A proposta é você perceber que enquanto você vive e você participa daquilo que Deus faz nesse mundo, as coisas ainda assim não estão sob o nosso completo domínio. Porque a gente não é Deus. E Deus não está propositalmente causando um dia ruim para sacanear com você e dizendo assim, veja aqui quem manda. Não é essa a proposta. A proposta é que você perceba que há um ritmo para a vida e que existe uma mão conduzindo a história e que você está nela e você pode perceber aquilo que Deus faz nesse tempo. E a questão chave para você entender isso daqui são essas 3 palavras em negrito: veja, comemoração e reflexão. Em todo o capítulo 7 e nos outros capítulos que se seguem em Eclesiastes, aquilo que ele dá de dicas, elas têm muito a ver com isso daqui, com essas 3 palavrinhas. Diferente do restante das dicas que ele deu, as outras dicas que a gente viu aqui hoje, ele deu assim, faça isso, é bom que você faça, mas nessas daqui, no hebraico, está diferente. Está no imperativo. Você sabe o que é o imperativo? Não é muito opcional. Ele está dizendo, cara, obrigatoriamente faz isso daqui. Isso daqui é a chave. Esse veja, ele está dizendo com o ar de quem presta atenção. Não é só ver de quem olhou assim, passou a olhar e acabou. Ele está dizendo, veja, enxergue com atenção. A comemoração tem o sentido de se deleitar. Eu estou aqui nesse momento que é delicioso para mim. E a reflexão tem esse ar de consideração, de eu me aprofundar naquilo que está acontecendo. E ele coloca essa tríade da seguinte maneira: o veja é uma coisa que você deve continuar fazendo. E enquanto você vê aquilo que Deus faz, enquanto você olha para Deus, enquanto você vê isso, você comemora e você reflete. Comemora nos dias bons, refletir nos dias ruins. E se você esteve aqui em algumas outras semanas do que a gente conversou, você vai lembrar que nós falamos das estações da vida e que isso alterna, não é? E é interessante que essa comemoração e essa reflexão tem realmente a ver com o que a gente falou antes. A gente perceber que a vida é breve faz a gente comemorar os nossos dias. A gente não ser refém do passado faz a gente comemorar o dia de hoje. A gente ser seletivo ao ouvir faz a gente refletir naquilo que está fazendo nossos dias ficarem piores. A gente terminar bem tem a ver com a gente viver do jeito certo quando o bicho pega, no dia ruim. E para você entender melhor esse veja, comemore e reflita, eu queria passar por eles, para você entender o que isso significa. O ver, quando ele fala ver a perfeição na criação de Deus, a gente pode entender como observar a natureza, ver aquilo que Deus fez na história, contemplar, isso não está errado. Você precisa disso para uma espiritualidade saudável. Mas o ver na Bíblia tem algumas implicações interessantes. A palavra fé,
ela é muito comum no Novo Testamento. Se você pegar a sua Bíblia física, você vai ver que o Antigo Testamento tem um calhamaço assim e o Novo Testamento tem um bem mais fininho. E nessa parte mais fininha da Bíblia, aparece quase 150 vezes a palavra fé. Mas naquele calhamaço grande do Antigo Testamento, sabe quantas vezes aparece? Uma. No finalzinho. Isso fala muito sobre a história de Deus nesse mundo. E a gente poderia se aprofundar aqui muito nisso. Mas o Antigo Testamento usa, muitas vezes, quando quer se referir a esse movimento que a gente chama de fé, ele usa a palavra olhar. E o Davi foi pai de Salomão, foi rei de Israel. Ele era um poeta e ele escreveu vários salmos em que ele diz algo parecido com esse daqui. Esse daqui é um que eu selecionei, né? Os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor, em ti eu me refugio. Como é que Davi olhava para Deus se Deus não podia ser olhado? Como é que você faz para olhar para Deus se Deus não pode ser olhado? Porque o nosso olhar para Deus não é uma questão dos olhos físicos, mas é um movimento de coração, é um movimento de pensamento, é um movimento de alma que a gente faz na direção de Deus. Quando o Novo Testamento fala de fé, ele diz assim, ele dá uma lista lá em Hebreus, ele dá uma listagem de pessoas que tiveram fé, de pessoas que tiveram esse movimento, e ele termina dizendo assim, conservemos o nosso olhar, os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Meus queridos, fé não é um sentimento bonitinho que brota no nosso coração, mas fé é olhar. E quando ele está dizendo, veja aquilo que Deus fez, ele está dizendo isso. Mova o seu coração, a sua mente, a sua atenção para Deus. Exercite a sua fé. Isso é tão essencial para a nossa vida de relacionamento com Deus, que não precisa de mais nada para que você faça isso. Teve um pastor, escritor americano, ele faleceu em 1963. E vários dos livros dele são considerados clássicos da literatura cristã, mas esse livro em específico, chamado A Procura de Deus, é um livro que, para mim, foi um marco na minha vida cristã. E no meio desse livro ele fala o seguinte, posto que crer, ter fé, é olhar, isso pode ser feito sem quaisquer formalidades ou ritos religiosos. Deus fez as coisas de modo que essa questão essencial à vida não fique sujeita aos caprichos do acaso. Olhar para Deus não existem hábitos espirituais importantes. Ler a Bíblia, orar, estar numa comunidade cristã. Mas isso daqui que está falando não depende disso. Essas coisas te ajudam, mas você pode olhar para Deus em qualquer momento. Quando está na fila do supermercado, quando está dirigindo no trânsito, quando está juntando as meias das crianças no chão da sala, porque elas espalharam tudo, com os brinquedos, e o vaso de flor que agora está no chão também. E você pode fazer esse movimento de olhar para Deus em qualquer momento, sem precisar de parafernália nenhuma. Por isso, faça esse exercício de olhar para Deus. Não só o que Deus fez na história e na criação, mas o que Deus está fazendo agora, nesse dia que Ele deu para você. O que Deus está fazendo já. Olhe e preste atenção. Enquanto você olha, quando tudo for bem, comemore. Comemorar tem esse sentido de deleitar-se, que nem eu falei antes, né? E ela não é só uma proposta acidental de celebração que a Bíblia coloca ali. Comemoração na Bíblia tem um aspecto muito legal. Faz uma viagenzinha aqui comigo. No começo da Bíblia, diz que Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O nome desse jardim, Éden, significa em hebraico jardim, lugar das delícias. Lugar de deleite. E você sabe que a gente teve que sair de lá. Nós não estamos mais no lugar de deleite. Mas Deus faz as coisas de um jeito curioso. Ele pega e ao longo da história do mundo, Ele vai semeando
amostras do lugar onde nós deveríamos estar. Por isso, quando Deus pega e cria o seu povo a partir de um homem chamado Abraão, e ele pega e constrói esse povo de Israel, que fala na Bíblia, ele institui várias festas. Não é só para festar. Quando a Bíblia fala de festa e de comemoração, ela está fazendo referência lá ao Éden, lá ao começo, onde nós deveríamos estar. A festa mais famosa para o povo de Israel, guarda isso que isso vai chegar no final aqui, vai fazer todo sentido para você, era a festa da Páscoa. Era a festa mais importante para o povo de Israel. Então não é por acaso que quando a Bíblia fala de banquetes e comemorações e celebrações, não é por acaso. É porque Deus está colocando na celebração, e no momento de comemoração, um pingo de eternidade e de alegria que a gente gostaria de ter. Não é à toa que no final, lá no Novo Testamento, Jesus chega para o pessoal e diz assim, olha, a gente quer esperar o povo de Deus para um banquete. Você está percebendo como Deus vai costurando a história da Bíblia para que as coisas façam sentido? Quando você comemora, você se junta à história bíblica toda. E a comemoração que eu exerço hoje é o lembrar de que isso que eu estou vivendo é um pedaço da eternidade. Aquilo de bom que está acontecendo comigo, lembra? Eu estou olhando para Deus e enquanto estou olhando para Deus, eu olho algo bom que está acontecendo comigo e eu comemoro, porque isso é um pedaço bom de eternidade. Mas se você reparar, comemoração é uma palavra composta. Eu comemoro, certo? Não acontece sozinho. E será que acontece com outras pessoas? Sem dúvida nenhuma. Mas sabe quem é o mais interessado em estar com você no momento em que você traz à memória a eternidade? É o próprio Deus, que se manifesta no momento em que você comemora com Ele a eternidade, que está acontecendo no momento bom que você vive. Sabe, meus queridos, a sabedoria está ensinando a gente a comemorar quando as coisas estão bem. Você tem esse hábito? Não está falando de fazer uma festança. Não está falando de você fazer uma churrascada. Não está falando de você gastar quinhentão com um evento. 5 mil, 50 mil com um evento. Está falando de você trazer a memória junto com o próprio Deus e com outras pessoas em volta de você a eternidade. E você pode fazer isso diariamente. A celebração na Bíblia sempre tem comida. Isso é muito legal, sempre tem fartura. Então, aproveite um momento de refeição na sua casa com um pão com mortadela ou com o resto do almoço de ontem e se reúna em volta da mesa no final do dia e olhe para as pessoas que estão ali com você e diga, onde é que a gente viu a eternidade hoje? Estamos comemorando. Vamos chegar no final de semana, vamos pegar um dia ali no final de semana para comemorar a eternidade, aquilo que aconteceu de bom essa semana. Mas não para por aí, né? Existe a reflexão também, para os dias ruins. O povo hebreu tinha um hábito curioso, o povo judeu, quando as coisas iam mal, eles pegavam, se vestiam de trapos, de roupas feias, jogavam cinza na cabeça, e eles paravam de comer como quem diz assim, cara, o que está para fora agora não importa mais. Eu vou me retrair para ver o que está acontecendo. O convite à reflexão é um convite de quem olha para dentro, antes de fazer um movimento de ação para fora. O que eu vou fazer a partir disso que está acontecendo? O rei Davi, que eu mencionei antes, ele fala assim, busca o teu favor de todo o coração, tem misericórdia de mim como prometeste. Refleti sobre o rumo da minha vida e resolvi seguir os teus preceitos. Eu me apressarei, sem demora, obedecerei os teus mandamentos. Ele está aqui dizendo, Deus, eu preciso de misericórdia, me ajuda. Por isso eu vou refletir, né? O convite que Salomão faz a nós, e eu vou decidir o que eu vou fazer, e eu vou seguir os teus preceitos.
eu vou me apressar em obedecer sem demora. Para olhos não atentos, talvez isso daqui pareça uma certa barganha, né? Tipo, Deus, eu vou te obedecer e você faz o bem para mim. Né? Tô aqui, tô fazendo o que você quer, então agora resolve a minha situação. Mas veja que não é essa a proposta. Esse Salmo 119 é o mais longo da Bíblia toda. E nele você vê que Davi ele se alegra o tempo todo por fazer a vontade de Deus. Quando ele faz esse movimento de reflexão, de internalização e de dizer assim, eu vou continuar seguindo os teus mandamentos, ele tá mostrando a dependência dele para Deus. O movimento que a gente tem para fazer é de perceber, na hora que a gente reflete, aquilo que Deus tem de proposta para nós naquele momento. Porque eu dependo dele para sair do dia ruim. C.S. Lewis, ele tem uma fala, eu vou ler aqui para você, ele diz assim, se nós fôssemos permanentemente e plenamente seguros, felizes e satisfeitos nesse mundo, isso seria um obstáculo para voltarmos a Deus. Por isso Deus espalhou alegria, prazeres, diversão por toda parte. Temos lampejos da perfeição de Deus, mas Deus não deixou com que isso viesse em plenitude e de maneira permanente. E ele termina esse texto dizendo o seguinte, nosso Pai pode até nos dar um alento por meio de algumas estalagens ou pousadas agradáveis ao longo da estrada, mas jamais nos encorajaria a confundi-las com o nosso verdadeiro lar. A gente não vai ter tudo de bom aqui e a gente vai ter momentos em que nós vamos precisar refletir, porque isso nos impulsiona para a eternidade, onde é o nosso verdadeiro lar. Quando a gente reflete, a gente lembra que a gente é carente do Senhor. Não dependente dele só para que ele solucione o nosso problema, mas carente dele. Do mesmo jeito que uma criança pequena, e se você é pai e mãe, você sabe o que eu estou falando, uma criança pequena carece de estar com a sua mãe, com o seu pai, às vezes não fazendo nada, só estar ali no colo. A gente é carente de Deus. E o dia ruim vem para nos lembrar disso. Agora, preste atenção que essa tríade aqui ela está acontecendo o tempo todo. E esse é um conselho do sábio para você. Olhe para Deus. E enquanto você vive, comemore e reflita. E comemore e reflita. E tudo isso ao mesmo tempo. Às vezes tem fases na vida que você vai dizer assim, não, essa é uma fase boa que eu estou em comemoração, mas mesmo na fase boa você vai ter aquelas coisas que você vai dizer assim, não está bem certo. Essas coisas, a reflexão e a comemoração, elas devem coexistir. Por que isso? Olha a surpresa. Já estava esperando por isso, né? Se é a primeira vez sua aqui, no ático, você nunca viu isso daqui, esse diagrama conta a história bíblica do começo ao fim. A setinha para baixo, que Deus criou o mundo, e o X, que apesar de Deus ter criado o mundo de maneira perfeita e o homem de maneira perfeita, o X conta que houve uma desconexão com Deus. Mas a história conta que Deus nos religou com Ele através de Jesus, e que em Jesus Deus começou a fazer novas todas as coisas. A eternidade virá no final com tudo, com uma nova criação, é o que a Bíblia fala. Mas quando Jesus morre na cruz, ele arrasta a eternidade até o tempo em que a gente já está vivendo, e a gente já pode ver sinais de eternidade hoje. Por isso, você vai ver na nossa história, enquanto nós vivemos, você vai ver sinais do pecado, da desconexão com Deus, que se espalham ao longo da história até onde a gente vive hoje. Aquele azinho ali é o ático, é o nosso tempo, 2023, onde nós estamos vivendo. E a gente vai ver essas desgraças acontecendo. Mas a gente vai ver a graça acontecendo também, porque Jesus arrastou para cá a eternidade. E você vê que as duas coisas estão meio sobrepostas ali, que tem um espacinho. A teologia chama isso do tempo que é o já e o ainda não. É engraçado, né, essa expressão. E, meus queridos, no tempo do já e ainda não, a gente vai ver simultaneamente, o tempo todo,
marcas de destruição na história e marcas de redenção. Você vai olhar para você e você vai se enxergar como alguém pecador, porque nós somos pecadores, mas simultaneamente justos, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. E se eu assumo esse compromisso com Jesus, Ele me faz justo diante de Deus. Eu vou ver uma igreja, um povo de Deus espalhado pelo mundo que está contaminado pela marca do pecado ainda, mas que está encharcado de graça de Deus. E eu posso viver essa tensão entre o dia mau, o dia ruim e o dia bom, sabendo que nele existe presença de Deus, se eu continuo com os meus olhos fixos nele. Porque o dia bom me permite comemorar aquilo que Ele faz. E o dia ruim me permite lembrar de quem Ele é para mim. Vamos terminar? Eu queria trazer isso para você da perspectiva de Jesus. Veja só. Lucas 22. Lucas é alguém que escreveu uma biografia de Jesus. E nessa biografia num dos capítulos ele escreve esse último dia, esses últimos momentos de Jesus. E olha que curioso ver o que está acontecendo aqui. Diz assim: a festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, estava próxima. Páscoa não era qualquer festa, lembra que eu falei? Jesus está na Páscoa aqui, momento de comemorar. Eles lembravam na Páscoa aquilo que havia acontecido séculos antes, quando Deus libertou o povo de Israel do Egito. E daí continua o texto. Jesus pediu a Pedro e João: vão preparar a Páscoa, vamos comer a ceia juntos. Quando chegou a hora, ele, Jesus, se sentou com os apóstolos e declarou: vocês não fazem ideia quanto desejei comer esta ceia com vocês antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Será a última ceia, até que todos a comamos outra vez no reino de Deus. Meus amigos, Jesus sabia o que estava acontecendo aqui. Ele está falando da eternidade, de que a gente só vai comer de novo lá na setinha para baixo do diagrama? Não. Ele está falando da morte dele, que traz o reino de Deus para cá. Ele ia comer de novo com os discípulos, como de fato o fez. Só que só depois da sua morte e ressurreição, quando o reino de Deus já se faz presente nesse mundo. Agora, eu quero que você veja o que está acontecendo aqui. Nós estamos numa festa, numa comemoração, e Jesus está falando do grande sofrimento que vai chegar. Esse dia era um dia bom para Jesus ou era um dia ruim? Você sabe me dizer? Meu irmão, se você passar por um dia em que você sabe que você vai morrer no final dele, e você vai ter um almoço com a galera antes, eu garanto que você não vai conseguir almoçar. E você vai estar em desespero por aquilo que vai acontecer. Mas Jesus tinha uma outra perspectiva aqui. Jesus tinha a perspectiva da comemoração. Esse dia não é qualquer dia. Esse dia é o dia em que o reino de Deus está arrombando a porta desse mundo e entrando aqui. Isso não é motivo de tristeza, isso é motivo de comemoração. O texto continua. Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles, dizendo: isso é o meu corpo dado a vocês. Comam em memória de mim. E ele fez o mesmo com o cálice, após a ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado por vocês. Em memória. Eles estavam comemorando, lembrando o quê? Estavam lembrando do Egito, lá atrás. Eles estavam lembrando de um sinal da eternidade, mas agora Jesus está dizendo: vamos lembrar de outra coisa. Quando vocês fizerem isso daqui outra vez, comemorem em conjunto, tragam à memória eu e aquilo que eu estou fazendo nessa noite, a partir desse momento.
E o texto continua: saindo dali, como costumavam fazer, ele foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o seguiram. Quando chegaram em determinado lugar, Jesus lhes disse: orem para que não caiam em tentação. Jesus se afastou um pouco, à distância de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas, por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Queridos, eles estavam numa comemoração. E eles saíram de lá e imediatamente foram para um momento de reflexão. Jesus está refletindo, Jesus está dizendo: Deus, olha só, está difícil aqui para mim. Isso não é confortável. Não é só confortável porque ele ia morrer, mas era desconfortável porque ele ia morrer. Era desconfortável porque ele ia receber sobre ele todo o pecado e todo o caos da humanidade que nos impedia de chegar até Deus. Esse era o peso maior. E Jesus está fazendo... Lembra do movimento de Davi que a gente viu hoje? Eu olho para mim mesmo, para dentro, e eu assumo: Deus, eu preciso observar aquilo que eu estou fazendo, mas que seja feita a tua vontade e eu vou obedecer. Um movimento de reflexão de Jesus. E se você perceber bem, ali em cima, quando Jesus diz orem para que não caiam em tentação, ele está incentivando os discípulos a fazer o mesmo movimento. Porque o movimento de reflexão não é só eu refletindo com o meu mesmo aqui, é eu refletindo em oração. Qual que era a tentação dos discípulos de Jesus? No mesmo capítulo fala que eles estavam tristes, a ponto de se sentirem cansados e exaustos emocionalmente, e eles dormiram. Eles sabiam que Jesus ia morrer. A tentação do discípulo de Jesus é fazer de tudo para que o seu mestre não passe pelo que ele vai passar. É resistir. Quando o pessoal chegar lá para prender Jesus, é decepar a orelha. Esse é o ímpeto dos discípulos de Jesus. Jesus está dizendo: não caiam na tentação de fazer o que vocês querem fazer. Orem para vocês refletirem e dizerem: Deus, eu me submeto à tua vontade nesse momento mau. Queridos, enquanto a gente olha para Deus, a gente pode comemorar e refletir, e ao mesmo tempo, no nosso dia a dia. Para você levar para casa, eu quero deixar para você: mantenha os olhos fixos em Deus e faça disso um exercício constante o tempo todo, onde você estiver, movendo o seu coração para Ele. Esse é um exercício que, como qualquer exercício, vai melhorando ao longo do tempo. E você aprende a fazer. Debaixo da perspectiva do céu, olhando para Deus, comemore os dias bons e reflita nos dias maus. Perceba nisso as oportunidades de conduzir a sua vida tendo as coisas em ordem. Não conforme a sua ordem, mas conforme a ordem de Deus. Para que Ele intervenha naquilo que precisa intervir em você. Lembra do conselho do meu avô? Não fique de mal com a vida. Não ficar de mal com a vida é colocar ela em ordem, colocar ela do jeito que ela deve ser, e você não sabe o jeito que a sua vida deve ser. Você é carente de Deus assim como eu sou. E por último, siga o conselho ou os conselhos sábios. Corrija hoje aquilo que te deixa de mal com a vida. Lembra daqueles pontos que a gente conversou no começo? Dá uma vasculhada naquilo, aquilo lá é bem prático. Revisita aquilo e coloca em prática. Não só escuta aqui e deixa a vida continuar torta. Que pelo poder de Jesus, que inaugurou o reino de Deus nesse mundo, você possa sempre perceber em cada oportunidade da sua vida uma chance de viver como quem sabe viver debaixo dos ritmos leves da graça de Deus, debaixo da vontade dEle. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a gente quer saber viver, a gente quer saber colocar as coisas no lugar, e a gente não sabe qual é o lugar das coisas, por isso a gente quer se submeter, não só à sabedoria bíblica que nos ensina dicas práticas, mas a gente quer se submeter a uma vida que constantemente olha para Ti, que constantemente sabe comemorar, sem perder tempo, aqueles sinais de eternidade que o Senhor nos dá aqui, e que sabe refletir em oração
para não se deixar cair em tentação para acabar com a vida, para não se deixar levar pelo que esse mundo ensina. Que a nossa reflexão nos leve à obediência a Ti, Deus, o tempo todo. Que quando a gente ouvir nos embalos dessa vida, com seus momentos bons e ruins, quando a gente ouvir a Tua voz, o Teu doce nome falando conosco, que a gente sinta a alegria de quem vê a eternidade e que a gente sinta o consolo quando está triste, Senhor. Nos leva nessa maneira e nesse estilo de vida. É o que a gente pede em nome de Jesus. Amém.